também no que o pastor vai pregar. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Essa semana, irmãos, eu tive algumas coisas falando com Deus e eu fiquei meditando muito, irmãos, a dificuldade de nós entender o não de Deus. E é costume, irmãos, desde criança, e tem um estudo aí que lá nos Estados Unidos, a maioria das crianças que foram crescendo sem ouvir um não de um pai, chegar na escola, são essas crianças que batem nos professores, que até matam, porque lá na escola que começa a ouvir o não. Posso ir no banheiro, tia? Agora não. Mas por que lá em casa eu ouço só sim e aqui você vai me dizer não? E cresce crianças desobedientes e até mesmo sem entender o não. E eu fiquei meditando nisso ao decorrer da semana, do trabalho que a gente está fazendo. E Deus foi ministrando no meu coração uma palavra, e eu quero compartilhar com você, que vem o não de Deus. Como que nós estamos preparados para ouvir um não de Deus? Eu queria já iniciar com essa reflexão, e eu queria te convidar para você entender como que eu estou. Será que eu estou preparado para ouvir um não de Deus? E como que eu ouço o não de Deus? E eu queria ler um texto que eu meditei nele e eu queria compartilhar com você. É um texto que eu usei até numa pregação uns dias atrás, e eu quero usar esse mesmo texto de Mateus 26, 39. E essa semana eu estava conversando com um casal, eu falei assim: você quer ouvir a palavra, o não de Deus? Quero, então vai lá na igreja. E é muito importante, irmãos, quando eu e você entendemos o não de Deus. E que quando a gente começa a entender esse não de Deus, a gente começa a viver melhor, viver naquilo que Ele proporcionou para nós. E é um texto de Jesus, ao chegar de todo o processo da vida ministerial dele aqui na terra, no momento onde a fragilidade humana dele chegou no extremo, ele fez essa oração ao Pai. Até Jesus, irmãos, até Jesus pediu para dar uma parada. E ele diz assim: e foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e orou. E olha a oração, irmãos: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu. Naquele momento, irmãos, ele não ouviu a voz de Deus. Não teve uma resposta dos céus dizer assim: tá bom ou não tá bom. Houve um silêncio. E é daí que a gente precisa começar a meditar, irmãos, quando a gente ora, quando a gente pede algo a Deus. Nós estamos preparados para o não? Será que toda vez que eu oro, a minha atitude é entender que eu tenho certeza que Ele está me ouvindo? Amém. Mas será que eu tenho uma convicção que Ele vai me responder? E se Ele me responder, é no meu tempo?
E se não for no meu tempo, como é que eu vou esperar? E se ele disser não, qual vai ser a minha atitude? E se ele disser espere, como vai ser a minha atitude? E é aí que a gente precisa refletir um pouquinho, e eu quero te convidar a isso. Porque no momento que nós estamos vivendo, nas imediatistas que a gente está, que nós viramos um povo imediatista, que tudo tem que ser na nossa hora, tudo tem que ser no nosso tempo, a gente pede muita coisa e queremos resposta rápida. Eu falei, uma vez eu venho pregando aqui, eu falei que a gente virou crente iFood, que a gente pede, daqui a pouco tem que ter uma buzininha no nosso portão, bebê, chegou. E às vezes a gente quer isso com Deus também, que parece os anjos iFood aí, para já trazer a nossa resposta dos céus. E se um anjo iFood chegar e dizer assim, olha, ele mandou dizer não? Como é que está a minha vida para entender o meu não, a entender um não de Deus? Porque é difícil, nós não somos os seres humanos que nós fomos feitos para ter o não. Nós não fomos criados para isso, e eu vou mostrar na Bíblia. E eu quero fazer essa reflexão com você, ao ponto de tentar mostrar para mim e para você, irmãos, que no momento que nós estamos vivendo, na época de hoje que nós estamos vivendo, o não vai aparecer. Deus vai dizer não para você. E como é que eu estou preparado? Será que eu vou ficar igual essas crianças que do jeito que está a estatística de que não gosta de ouvir um não? Porque o não de Deus, irmãos, não é uma proibição. O não de Deus é uma proteção. Porque já reparou, quem é pai diz, eu falo isso muito para o meu filho em casa. Eu falo, preste atenção quando eu falo não, rapaz, aprende no não. O problema é que a gente não quer aprender no não. A gente só quer ficar com raivinha, só quer fazer biquinho. E eu falo lá em casa, aprende no não que eu te dou. E toda vez que tem um não, tem uma resposta, irmãos. Você precisa dizer o porquê para o seu filho do não, tá? E Deus fala. É a gente que quando escuta o primeiro não, a gente trava, tampa o ouvido e sai chateado. É quando eu digo um não, aí ele sai, vira as costas e vai embora. Eu falo, não te liberei, está virando as costas por quê? Ouve o porquê do não. Mas quando a gente escuta o não, a gente quer ficar de birrinha, fechar a cara. E como está nosso posicionamento para isso? Coloca para mim Gênesis capítulo 2. Nós vamos explicar por que às vezes o não de Deus, ele acaba sendo uma proteção. Versículo 16, filho. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma o fruto dessa árvore, pois o dia em que você comer, certamente morrerá. Ele estava tentando mostrar para ele assim, ó, você tem uma consequência dos seus erros. Então estou falando para você assim, olha, não é uma proibição. Eu não estou te proibindo. Esse não é um não para você entender que eu cuido de você. Porque Deus, ele poderia, irmãos, colocar a árvore e dizer assim, ó, você vai comer, e quando você comer, vai abrir uma mente, um espaço onde vai ser o bem e o mal. Você vai ter esse entendimento. Mas olha, escolha só o bem, tá? Deixa o mal para lá. Deus poderia fazer isso, ele era Deus.
Ele era Deus, ele é Deus, Carlos. Ao ponto de dizer, vou botar aqui, essa árvore aqui, você vai comer, você vai começar a entender, escolher o bem e escolher o mal. Eu vou te aconselhar para você escolher o bem. Não escolha o mal, não. Ele poderia ensinar isso. Mas o que ele estava querendo mostrar para mim, mostrar para ele naquele dia, naquela hora, naquele momento, ele estava mostrando para Adão que você precisa refletir nas suas decisões. Você precisa entender que tem consequências em tudo que você escolhe. Você precisa entender que quando eu falo não, se você for e fizer, você vai ter uma consequência disso. Deus, Ele nunca vai te proibir de tomar atitude, irmãos. Mas Ele sempre vai estar te alertando nas atitudes que você vai tomar. Deus sempre vai mostrar para você consequências do certo e do errado. De quando Ele diz não, porque algo vai acontecer. E tem momento que Deus não vai tirar, irmãos, do seu caminho certas situações para que você escolha. Então o não de Deus na nossa vida, ele é necessário, irmãos. O não de Deus na nossa vida, ele sempre vai ser necessário. O não é para o crescimento. O não de Deus é para fazer você crescer. O não de Deus é para você aprender a ser homem e mulher de fato e de verdade. Quando Deus falou, Paulo começou a entender que Deus falou para ele assim: olha, minha graça te basta. Coloca para mim, filho, 1 Coríntios 12, versículo 9. Coloca o 8 primeiro para a gente entender. 2 Coríntios 12, versículo 8. Segunda, perdão. Bota a segunda. 2 Coríntios, 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele tirasse esse sofrimento. Se você olhar o texto, ele foi quando ele teve um sonho, aonde viu muitas coisas inefáveis que não podia contar. Ele falou assim: tira isso de mim, não quero ver isso não. Ele orou a Deus. E olha o que Deus respondeu. Mas Ele me respondeu. O que Ele respondeu? A minha graça é tudo que você precisa. Deus quer trabalhar no meio da nossa fraqueza, irmãos. Ele poderia ter respondido Paulo ali: tá bom, vou te ajudar. Mas ele falou assim: olha, quer um segredo? A minha graça te basta, cara. Aleluia. Você quer uma resposta? Eu não vou te dar o que você quer. Eu vou te ensinar a lidar com as coisas que você precisa lidar. Porque o que eu falo muito para o meu filho, eu falo assim: olha, cara, enquanto eu estou te ensinando, aprenda, porque vai ter um dia que você vai ter que aprender sozinho. Tem erros na nossa vida que as consequências vão ser piores, e você vai estar entendendo. Se você sair do não de Deus e querer agir da sua maneira, vai ter uma consequência que depois é você que vai ter que sair dela. E você está preparado para isso? É uma reflexão para a gente entender, irmãos, que Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele não quer nada de mal para nós. Ele só apenas quer que a gente ande segundo a colocação que Ele nos dá. Às vezes a gente gosta muito de louvar. Tem um louvor que diz: se Ele é Deus, né? Como é que é? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas só sai da boca para fora, porque quando Ele fala um não para a gente: por que não?
E quando ele fica em silêncio, ainda que é pior, né? Porque quando ele fala não, você escutou alguma coisa, mas quando ele fica em silêncio, como é que está o meu emocional para quando quando Deus ficar em silêncio, irmãos? Tem momento do não de Deus que é só a graça dele que te basta. Tem momento na sua vida que só a graça dele te basta. Não precisa nem falar nada, é só você entender que a graça dele está comigo e está contigo. Você só precisa entender o que Deus está falando para você no momento em que das suas dificuldades, no momento em que você está ansioso, no momento que você está necessitado. É o momento de você parar. Por isso que ele falou assim: lançai a sua ansiedade. Porque é no momento da ansiedade que a gente toma decisões precipitadas, irmãos. A gente não consegue ouvir Deus. Porque eu falo muito, irmãos, que nós somos seres almáticos e a alma é a sede dos nossos sentimentos. E a nossa alma embola todo dia em decisões em que é para a gente não tomar e a gente toma. A gente se embola no nosso sentimento e a gente fala para Deus, Deus vai lá, leva o camarada no céu, mostra para ele coisas inefáveis, coisas que só ele vai ter, e depois que ele vem, ele fala: tira isso de mim, eu não quero mais isso. Como é que não quer, irmão? Tem coisas que Deus dá para nós, tem coisas que Deus bota para a gente, dá na nossa mão, bota para a gente fazer, e depois a gente não consegue entender qual é o posicionamento para a gente tomar. Aprenda uma coisa, irmãos: Deus nunca vai te dar algo que te tire do céu. Nunca. Deus nunca vai te dar algo que vai te tirar do destino. Então, a gente precisa tomar cuidado na hora de pedir a Deus. Está nos dando destino para o céu? Então Ele vai te responder, ou sim ou não, mas Ele vai te responder. Ele não vai te dar nada que vai te tirar do céu, cara. Ele não vai te dar nada que vai te tirar do céu. Então, quando você pedir a Deus algo, procura entender: isso aqui vai me tirar do céu? Isso aqui vai me trazer o céu? Isso aqui vai fazer o quê? O que isso vai me trazer de benefício? O que isso vai me trazer de malefício? Nossa vida, nosso sentimento, nosso coração é enganoso. Por isso que a Bíblia fala: olha, nosso coração é enganoso. Então não faça nada, não peça nada a Deus quando o teu coração está embolado, porque às vezes o não dele vai virar um sim para o seu sentimento. Às vezes o não, irmãos, de Deus não é uma proibição, é para você tomar um posicionamento. Mas é difícil a gente entender isso. Então Deus, Ele requer de nós um posicionamento, e é isso que você precisa entender. Nós não podemos misturar, irmãos, o nosso sentimento com a vontade de Deus. E Ele sempre vai ter um novo para nós. Deus, Ele vai sempre buscar que você entenda que todo dia Ele tem uma novidade de vida para você. Todo dia Ele vai mostrar algo novo para você. E você precisa ter esse entendimento. E tem momento na nossa vida, irmãos, que
Deus, Ele determina o não, e Ele mostra para você que às vezes as coisas que você está vendo que é claramente para você, não é para você. Ele até te leva a fazer situações e você, não, agora é para mim. Ele diz, não, não é para você. Ele até te usa para chegar até determinada situação, mas no momento ele fala assim, opa, daqui para cá você não vai mais. Mas eu achava que era para mim. Tem momentos que Deus só vai te usar para dar destino a alguém, irmãos, mas não é para você. Tem momentos que Deus vai te levar e vai te dizer que até aqui, mas daqui para frente você não vai. Ah, mas eu vou porque se Deus me trouxe até aqui, ah, mas Deus está falando que não, Deus não está falando que não, está vendo que está dando tudo certo, eu cheguei até aqui. Chegou, mas daqui para frente você não vai mais. Daqui para frente não é mais para você. Mas por quê? Porque Deus só usou você para dar destino. Deus só te usou, mas daqui para frente você não vai mais. Não, mas eu vou. Vai, irmãos. Faz. Vamos ler um texto? Deuteronômio 34. Abre aí na sua Bíblia. Olha o que a gente... Olha o que Deus faz, irmãos. Deus separa um homem. Fala que ele vai ser pai de nações. 34, versículo 4, mano. Não, 34, versículo 4. E Deus disse a Moisés, eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria essa terra aos descendentes dele. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas não vai... Que isso, irmãos? Deus pega o cara, tira o povo, leva o povo, e chega na hora de falar assim, você, não é para você não. Eu passei isso tudo, Deus, para nada? E o não de Deus? Será que no momento que você está sendo usado por Deus, no momento que você está sendo mais movimentado nas mãos de Deus, chega no momento, agora não, você vai ficar aqui porque você não vai. Não, não. E agora? Será que o não de Deus, irmãos, vai fazer você parar de adorar Ele? Será que o não de Deus você vai parar de pregar? Será que o não de Deus você vai parar de cantar? Será que o não de Deus você vai parar de entender que Ele é o Deus da sua vida? Tem muita gente que está ouvindo não, está ficando parados. Tem muita gente que está ouvindo os nãos e está ficando desanimados. E não consegue entender, irmãos, que Deus, Ele conhece a sua vida e está com a sua vida na palma da mão dele. Como é que nós estamos preparados para isso, irmãos?
Eu quero entender também junto com você nessa noite que tentar trazer para a nossa vida, a reflexão de que quando Deus, Ele diz não, Ele diz sim, e no meio disso tudo a gente embola o nosso sentimento. Por que quando você ora a Deus pedindo algo que você quer, e você diz assim, não, é Deus mesmo nesse negócio, e às vezes Deus não falou nada? Não, Deus, é Deus nesse negócio, é Deus? É. E ele olha lá do céu e fala assim, cara, não estou falando nada. É Ele que está falando o que eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo nada. Como que você vai identificar isso, irmãos? Como que você vai conseguir identificar que o que você está sentindo é o seu sentimento, é o seu coração, e não é a vontade de Deus? Como que nós vamos identificar, irmãos, no meio dessa turbulência de emoções que a gente fica todo dia, porque todo dia a gente tem decisão a tomar, amém ou não amém? É só eu. Todo dia eu já acordo com uma decisão. É como eu disse, o despertador ele só faz a gente acordar, quem vai levantar da cama é você. E é a sua atitude que vai fazer você levantar ou não, ele só despertou você. Ir lá em casa para um camarada aí tem que botar assim, é 6 horas, bota 5h40, 6 horas, 6h50, 6, aí vai lá. De 5 em 5 minutos está botando para despertar, senão não levanta não. Mas desde a primeira que ele desperta, ele já era para ter levantado, ele vai lá e bota mais 5 minutos. Aí dá os 5 minutos, não, vou botar mais 5. Aí dá os 5, vou botar mais 5. Que é isso, irmão? Tem mais gente fazendo isso aí? Não é assim? O despertador ele desperta você, mas quem toma a atitude de levantar? Deus fala ou não para você, qual a atitude você aceitar? Quem é que toma atitude? Sou eu. É eu que tenho que entender e entender o que Deus está falando na minha vida. É eu que tenho que me posicionar e dizer assim, Deus está falando não, mas o meu sentimento está dizendo que sim. Por quê? Porque é o que eu quero. Aí sabe o que é que acontece? Eu não sei se é na casa de vocês também, que lá em casa tem um camarada lá que faz o errado e diz, porque eu entendi assim. Paulo disse que não. Não, mas eu entendi assim. Às vezes Deus está falando não, aí você, ele falou que sim. Aí quando você toma uma tamancada, Deus, é porque eu entendi assim. Porque a gente entende, irmãos, o que a gente quer. Ou é só eu só? Tem hora que o nosso sentimento embola, que a gente só entende o que a gente quer. O Salmos 40, irmãos, tem muita gente que entende errado. Quando o salmista falou assim, esperei com paciência no Senhor. Ele fez o quê? Esperou. Tem gente, irmãos, que só espera aquilo que não interessa a ele. Tem gente que faz aquela seleção. Aí olha, a minha necessidade, aí vem com aquele livro, né? Deus, isso aqui eu quero agora. Esse aqui, não me interessa agora, espero. Aí ele fala, esperei com paciência no Senhor, mas esperar o que não é necessário para você agora é fácil.
Deus diz que é para você não comprar um carro agora, mas você não tem dinheiro. Ah, não, eu espero. Esperar quando não tem dinheiro é fácil, mano. Vocês estão me olhando com a butuca de olho assim, dá até ver. Porque realmente, irmãos, é o que eu falo. Eu poderia estar aqui pulando, virando de cabeça para baixo, falando os 3 mistérios, cantando os corinhos de fogo, que a igreja ia ficar rodando piano. Mas depois vocês não vão entender quando Deus diz não para você. E quando Ele diz, espera. E quando Ele não diz nada. Caramba, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Deus não fala comigo. Ah, o que eu vou fazer? Igual está assim, ó, teve uma pessoa que falou esses dias comigo. Lá na Japuíba, ele falou, pastor, está chegando o dia. Falta 15 dias. E Deus ainda não falou nada. Aí no outro dia ele batia lá na padaria, pastor, vim tomar um café com o senhor, mas Deus ainda não falou nada. Falta 14 dias e Deus não falou nada. E foi passando, foi contando o dia, daqui a pouco ele, pastor, é hoje, Deus não falou nada. E quando ele está em silêncio? Tem até um hino que canta aí, quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando, não é isso? Isso é na época da Janis, lá que a gente ouvia isso muito. Quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Como é que você sabe que ele está trabalhando? Até quando você vai conseguir aguentar? Até quando você vai conseguir esperar? Lá em casa de vez em quando, não sei se é só lá na minha casa, Kleber, que lá em casa de vez em quando acorda a chateada, eu quero falar, ela não fala. Tu vai falar comigo? Não vou falar. E eu tenho que ficar esperando até a hora que ela quiser falar comigo, eu não aguento. É assim lá, Carlão? É também, Carlão? Lá em casa é assim. É, Dani, lá? Quando não quer falar, não fala mesmo não, irmão. Eu quero falar, ela não vai falar, eu quero que fale. E aí eu fico esperando. Os homens estão tudo fazendo assim com a cabeça, assim, ó. Tudo igual? Tudo igual. E aí você quer, eu quero falar com você, eu não quero falar, mas eu quero falar. E quando você tem que esperar, que Deus está em silêncio. E qual é o seu posicionamento nisso? Abre para mim aí, filho, rapidinho, já está passando a hora já. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 3. Isso é para a gente fechar com chave de ouro. Tiago 4, 3. E aí, irmãos? E aí, Dani? Como que eu vou identificar isso aí, ó? E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são? Você pede coisas a fim de usá-los para os seus próprios? E aí, quando você diz assim, não, eu sou servo do Senhor, a minha vida está centrada na vontade dEle,
Aí a gente pede coisa para nós, para o nosso próprio prazer. E quando a gente tem que identificar isso? Hein, irmã Fabiana? Quando eu tenho que identificar isso, Michele, que quando eu peço a Deus e eu não recebo, é porque o não dele, é porque eu estou pedindo errado. Hein, irmã Fátima? Até agora eu não recebi. Será que eu pedi certo? Qual é a maneira que eu estou pedindo? Então por que eu estou recebendo o não de Deus? É porque eu estou pedindo errado? E qual é a maneira certa de eu pedir? O negócio está ficando difícil na nossa cabeça assim. Estou perdendo os cabelos da minha cabeça agora, o que eu vou fazer? Como é que eu identifico então quando Deus não está falando? Irmãos, quando Jesus, ele disse, eu já falei isso algumas vezes aqui, vou repetir para a gente fechar com chave de ouro. Quando Jesus falou assim, olha, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. E ele fala assim, todas essas coisas aí que você está pensando, todas essas coisas aí que você está pedindo, vai ser acrescentada. Porque desde o momento que eu começo a entender que a minha vida é para o reino, eu vou começar a selecionar meus pedidos. Eu vou começar a selecionar os meus pedidos. Isso aqui cabe no reino? E eu disse esses dias aqui que se a gente buscar o reino e pegar o reino para nós, a gente vai usar o reino na hora que a gente quiser. Porque é eu que peguei. E se eu pego, eu acredito que é meu. Eu peguei o reino de Deus e trouxe para a minha vida. Então eu faço a hora que eu quiser. Eu faço do jeito que eu quiser. Eu faço do modo que eu quiser. Porque é meu. Agora, quando eu entro no reino de Deus, até aquilo que eu não quero fazer, agora eu faço. Até aquilo que Deus está me pedindo, que é sacrifício para mim, eu vou ter que fazer, porque agora eu sou uma pessoa dirigente. Agora eu sou uma pessoa que eu entendi que agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque agora o reino de Deus, eu me posicionei, estou dentro do reino. Então tudo aquilo que eu peço agora, eu penso no reino. Se é isso aqui que eu vou fazer, que eu vou pedir a Deus, vai estar comigo no reino? Não, então vou deixar fora. Opa, isso aqui é pro... vai me ajudar no reino, então entra. Aí ele fala que acrescenta. Ele acrescenta. Ele acrescenta. Então cuidado, irmãos, na hora de você pedir. Vamos entender a maneira certa que nós vamos nos posicionar como filhos para ouvir o não de Deus, para ouvir o não do seu Pai. Vamos analisar, irmãos, a maneira e como nós estamos recebendo Você recebe ou não sem pedir algo? Você não pede. Como é que ele vai te dizer não se você não pediu?
Está preparado para o não? Não. Né? Está preparado para o não? Não. Por isso que dói na alma. E é por isso que eu preciso me posicionar, porque a gente não está preparado para o não. É a mesma coisa, a gente não está preparado para a morte. Por quê? Nós não fomos feitos para morrer. Então, quando alguém morre, a gente chora, a gente sente, a gente lamenta, a gente entra em luto. Porque nós não fomos feitos, nós não fomos criados para algumas determinadas coisas. O que fez isso acontecer em nossas vidas hoje foi a nossa natureza humana. Então, irmãos, quem entendeu o não de Deus, sai do natural. No natural a gente não vai aceitar um não, mas quando a gente está no espiritual, a gente vai começar a discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Amém ou não amém? Eu quero orar por você, fica de pé. Ministério de louvor. Como eu digo, irmãos, que eu como pastor, eu não posso nunca deixar de pregar uma palavra de direcionamento. Palavras emotivas, palavras que aguçam o seu ego, palavras que saciam a sua sede momentânea. Você vai chegar lá na frente, você vai ter sede de novo. Mas Jesus falou assim: aquele que vier até mim nunca mais terá sede. Então, o destino, irmãos, você precisa entender. Você precisa entender o que é o destino de Deus. Porque senão você vai ficar assim, ó, sobe e desce. Numa montanha russa do mundo, aonde a hora que você acha que está lá no cima, você está descendo rapidamente. E eu, como teu pastor, não quero ver isso. Eu, como teu pastor, quero te dar destino. Como pastor, eu quero te mostrar para você aquilo que você precisa tomar atitude. Às vezes é ruim, às vezes vai dar um machucadinho, vai sangrar, mas tem hora que para limpar, irmãos, a ferida no hospital tem que arrancar fora tudo aquela sujeira. E tem hora que Deus vai te levar lá para o ambulatório do céu e vai arrancar algumas coisas que vai até te ferir. Mas eu chutei uma garrafinha, mas é para o seu bem. Vamos adorar? Enquanto tem um louvor, você medita. Enquanto tem um louvor, irmãos, você vai meditar. Será que eu estou pronto para ouvir o sim? Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Meu Deus! Ele veio sim do além, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. É isso mesmo? Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele
Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser. Isso. Ele é Deus. Você pode falar isso pro Senhor? Fizer, Ele é Deus. Se porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro Pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer. Senhor Deus. Ó Pai querido, na Tua presença agora, Senhor, eu peço ao Senhor, se tem algum coração, Senhor Deus amado, ainda nessa noite que não conseguiu identificar o seu não, ó Pai querido, se alguém está entrando, Senhor Deus amado, em situações onde o Senhor está dizendo não, Ele está dizendo sim. Ó Deus, que se tem alguma coisa que, Senhor Deus amado, que o Senhor está dizendo sim, e eu bloqueio, não quero fazer, ai meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a entender. Ajuda-nos, Senhor Deus amado, a entender o Seu desígnio na minha vida, Senhor. Ó Pai querido, me ajuda no meio do Teu silêncio a identificar, Senhor, a espera. Ó Deus querido, nessa noite nós nos posicionamos, ó Pai querido, como igreja. Ó Pai querido, para que nós possamos entender, Senhor Deus amado, ó Pai querido, qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade Sua, meu Pai. Ó Deus querido, porque a Tua vontade, Senhor Deus amado, sendo boa, perfeita e agradável, vai vir de encontro à minha vontade, Senhor. Ó Deus querido, a boa, perfeita e agradável vai vir de encontro aos meus desejos. A boa, perfeita e agradável Sua, Senhor, não vai ser porque a minha natureza humana quer pecar, Senhor. Mas Senhor, se eu entender que se a porta abrir, o Senhor é Deus. Se eu entender, se a porta fechar, Tu permanece Deus. Eu não vou Te adorar, Senhor Deus amado, pelo aquilo que o Senhor vai fazer, eu vou Te adorar pelo aquilo que o Senhor é. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo se Deus. a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. Aplauda o Senhor, irmãos.